Vamos aproveitar esse momento aí inicial que antecede ao nosso estudo, né? Para tirar algumas dúvidas gerais, aquelas que não dizem respeito ao conteúdo do Evangelho, né? A gente sempre tem tentado aproveitar esses minutos que antecedem o estudo para tentar explorar alguma dúvida, alguma coisa que a gente não vai abordar diretamente no estudo do Evangelho, ou seja, no texto do Evangelho, porque não toca diretamente. O estudo do Evangelho diz respeito mais à moral cristã e à moral espírita, a gente faz desdobramentos, mas tem assuntos que surgem em paralelo que a gente tem tentado aproveitar aqui por conta das sugestões, das questões e das dúvidas que nos são endereçadas, né? Tem uma amiga nossa, Neuma, não sei se ela já chegou, ela propôs a gente abordar uma questão, eu não sei se eu vou ser fiel à dúvida dela, né? Vou tentar ser fiel ao máximo à dúvida dela, porque ela narra uma descrição que é feita na obra do médium João Nunes Maia, a obra Francisco de Assis. Ela narra uma descrição a respeito de uma região espiritual que ficaria mais ou menos adjacente à Terra, e nessa região haveriam espíritos, alguns que ficaram retidos e que foram belicosos na Terra, alguns dos quais mais tarde se notabilizaram como personagens conhecidas do mundo, que desencadearam guerras, que fomentaram o horror, e que diz, não sei se estou sendo fiel, mas diz a leitura do livro que, para compensar, espíritos grandiosos vieram, especialmente na Idade Média, quando alguns espíritos muito belicosos fomentaram a cultura da violência, a cultura da guerra, a cultura da intolerância, do fanatismo religioso. E para compensar, espíritos mais sutis e mais sublimes, mais amadurecidos, como São Francisco, Teresa de Ávila, Santo Antônio de Pádua, São João da Cruz e outros, reencarnaram, segundo ainda o livro de Miramês. E ela adiciona dizendo que há um capítulo chamado capítulo 2, chamado Uma Cidade Diferente, onde fala sobre essa região que, de alguma forma, Miramês narra que ficaria esses espíritos nessa atmosfera espiritual, aguardando o retorno à carne e em alguns momentos sendo distanciados da atmosfera do planeta e até recambiados para outros planetas, naquele processo que Kardec examina em A Gênese de emigração, né, ou de emigração e de exílio espiritual. Aliás, conceito conhecido, especialmente quem lê sobre transição planetária nos dias atuais. Então, mais ou menos isso que parece que a obra de Miramês versa, né? Eu, pessoalmente, não conheço, já fiz uma leitura, mas não conheço profundamente a obra de Miramês, nem Francisco de Assis, nem a obra a respeito de Maria de Nazaré. Não conheço profundamente, então seria leviano afirmar, ou seria arriscado afirmar de maneira absoluta, categórica, tudo, uma obra que eu não domino, que eu não conheço. Só faço a ressalva dizendo que há alguns trechos da obra de Miramês, alguns trechos que não são ponto pacíficos, nem para os autores encarnados, nem para a literatura mediúnica, literatura dos espíritos. Há alguns trechos, principalmente de Maria de Nazaré, que são trechos considerados algo não sei se polêmico, não sei se a palavra seria polêmico, mas algo no mínimo questionável e algo que a gente aguarda que o futuro possa confirmar ou não. Isso não tem nenhum demérito para a obra de Miramês. Miramês tem uma obra, especialmente a obra dos horizontes, Horizonte da Fala, etc., Horizonte da Mente, que é uma obra de uma moral edificante. Eu não posso dizer outra coisa senão isso. A moral de Miramês é uma moral edificante, evangélica, nos convida à renovação, à iluminação. Mas o trecho, para alguns autores estudiosos, alguns trechos, principalmente de Maria de Nazaré, e alguns dados biográficos de João Evangelista, que estão inscritos na obra de Francisco de Assis, ainda deixam algumas pessoas em dúvida. E com essas informações assim em dúvida, a gente aguarda que o tempo e outros autores confirme, como fizeram os estudiosos quando André Luiz chegou, quando Emmanuel começou a apresentar algumas teses dele, que eram únicas de Emmanuel, e que mais tarde outros autores confirmaram. A semelhança do que acontece com outros autores, né? Há alguns autores que apresentam suas ideias, e não há nada de mal nisso, mas que ainda não recebeu a confirmação do chamado controle universal do ensino dos espíritos, né? A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que para um ponto ser considerado um princípio espírita assumido e considerado fundamental, é necessário que seja corroborado por diferentes entidades e médiuns distintos,
que confirmem aquela informação, para não se tratar de uma opinião pessoal isolada. Então, a obra Miramês, eu faço essa ressalva, como faço de outras obras admiráveis. Eu gosto de ler Ramatiz, especialmente do médium Hercílio Mais. Alguém me perguntou essa semana sobre Ramatiz. A obra de Ramatiz tem uma moral também edificante, nos convida à melhoria de sentimentos, né? a amadurecimento dos sentimentos, da emoção. Mas Ramatiz na Terra foi esotérico, foi místico, e algumas teses dele são teses pessoais que ainda não foram confirmadas. Uma super civilização que estaria no centro da Terra em algum momento surgiria. A tese de Atlântida, que ainda gera algumas dificuldades. A colocação veemente e absoluta a respeito do vegetarianismo, que é também uma colocação específica de Ramatiz, e algumas outras coisas como relações interplanetárias, discos voadores, que por alguns médiuns ele se colocou assim, que a gente aguarda que outras informações cheguem para confirmar ou não essas teses, e não há nenhum demérito a esse respeito, né? A doutrina espírita se faz com essa produção de conhecimento. A obra, portanto, de Miramês tem essa ressalva, o que não significa dizer que não é uma obra gigantesca, colossal, uma obra interessante de a gente ler, de a gente aprender com ela, tem muita coisa interessante, né? Bem, sobre essa questão que a Neuma levantou, é interessante a gente pensar o seguinte, que o processo de evolução do planeta, ou dos planetas, se dá através do aprimoramento dos seus habitantes. O nosso planeta, por exemplo, é um planeta atrasado, porque os espíritos que habitam nele são atrasados ainda. Somos atrasados ainda. À medida que os habitantes vão melhorando, o planeta também vai se aprimorando moralmente. Materialmente falando, é claro que há outras conjunturas climáticas, atmosféricas, materiais, que vão lentamente também propiciando uma atmosfera diferente. Kardec, quando examina planos superiores, vai dizer que o clima é mais ameno, é mais agradável, né? Que não há tantas oscilações de temperatura. Ele chega a dizer isso na Revista Espírita, né? Que não há tantas oscilações de temperatura como existem, né? A ponto de afetar e até nos agredir em certo sentido, né? Que os hábitos materiais também são mais sutis, os corpos são mais sutis, o meio é mais sutil, tudo é mais diáfano, tudo é mais espiritualizado, inclusive o elemento material que se utiliza também é mais sutil, mais, aspas, espiritualizado. Então, os planetas sempre estão evoluindo, sempre estão progredindo, né? Mas, sobretudo, o progresso moral se dá com o aprimoramento moral dos habitantes. O que acontece nesses exílios é que, periodicamente, há espíritos tão rebeldes, mas tão rebeldes, que já estão destoando completamente do padrão coletivo daquele planeta. Então, eles têm, às vezes, chances de se renovarem, tem uma, tem duas, tem três chances de se renovarem, e às vezes permanecem obstinados numa ética já superada, num tipo de padrão já superado. Então, o exílio ocorre dessa forma, por falta de identificação vibratória, de vinculação com aquela ética, eles são encaminhados a planos inferiores àquele plano, onde eles podem, de alguma forma, aprimorar-se e até vivenciar vicissitudes, para depois retornar, se for o caso, ao local que eles deixaram, que às vezes deixa, inclusive, vínculos afetivos, deixa, inclusive, amores que deixou, e às vezes volta à casa natal, à região, né, de origem entre aspas, né? Volta àquele planeta com o qual ele se identifica, que deixou corações queridos, se for o caso, ou então se vincula e se liga a outro plano, a outro planeta especificamente. Então, nós temos, portanto, esse mecanismo de transmigração que ocorre. O meio ou os detalhes, antes da pressa eu vou te dar a palavra, viu? No meio e os detalhes que acontece esse deslocamento, entre aspas, a gente não sabe. A gente não sabe como é que se dá isso. Se pega um aeróbus como pegava em nosso lar e o povo se deslocava. Como é que acontece isso? O que eu tenho certeza, baseado na obra Caminho da Luz de Emmanuel, que quando os exilados de Capela vieram aqui, Jesus esteve presente no processo. Então esse exílio é feito de uma forma responsável, bem assessorada, bem assistida, com inteligências capazes para fazer esse deslocamento. Não é feito de maneira aleatória e de maneira assim caótica, né? Tanto é que Emmanuel chega a dizer que Jesus esteve pessoalmente com todos os milhões de capelinos que vieram para cá. Todos. Pessoalmente, ele teve entrevista pessoal com aqueles capelinos. E consolou-os
Tem uma parte de A Caminho da Luz que Emmanuel diz assim, eles que estavam entristecidos porque deixaram os afetos queridos e teriam que reencarnar na Terra, que era inferior ao plano que deixaram, e eles seriam avançados para os padrões da Terra, porque a Terra estava naquela experiência ainda do troglodita, aquela experiência ainda do psiquismo mais animal do que hominal, instintivo ainda, naquela transição do elo perdido, entre aspas. Então imagina você, com tecnologia, com toda a capacidade que você tem hoje, ir para um planeta desse hostil, né? Onde se come carne crua, mata o animal e come na hora, onde os aspectos, as condições de vida são muito hostis. Né? Então eles se sentiam entristecidos, acabrunhados, com saudade do local que deixaram. E aí Emmanuel diz que Jesus então os confortou dizendo que eles poderiam ficar tranquilos, porque ele também iria na Terra. Ou seja, a promessa de Jesus dele ir no corpo físico e viver a experiência terrena confortou os capelinos. Né? Aquela expectativa de que Jesus viria também em pessoa, no corpo, ensinar a ética, dar o padrão, né? Dar a referência através da sua própria vida. Né? Mas o que é interessante notar é o seguinte, chega um momento que a coisa destoa tanto que esses espíritos são encaminhados, então faz esse processo. Agora, o critério de seleção nos escapa completamente. Quem é que vai, quem é que não vai, quem é que ainda está assim, instintivo, rebelde, mas fica porque tem chance de progredir, e quem é que não tem chance mesmo, é um aluno rebelde que precisa ser encaminhado a outra sala para não atrapalhar aquele conjunto de alunos, porque uma pessoa não pode atrapalhar também a coletividade, né? A gente tem que ter estratégias e mecanismos, inclusive mecanismos de inclusão. Né? Então, há, portanto, um critério sofisticado que escapa à nossa inteligência. Por isso que não é a gente que faz isso. Porque a gente não tem condição de ajuizar, né, como é que é feito esse processo de seleção. O que a gente pode afirmar, no entanto, é que isso é feito de maneira muito sofisticada, muito inteligente. Agora, o que está acontecendo hoje na Terra? Está acontecendo isso? Tá. Personalidades, a Neuma citou aqui algumas personalidades, né? Personalidades que desencadeiam o horror, que fomentam a destruição, o genocídio, né? Essas coisas. Essas personagens, nesse momento onde está havendo o processo de transição planetária descrito por Filomeno de Miranda na sua obra, e o próprio Kardec, né? Você pega o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estudou aqui, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Se você ler, você fica espantado, porque parece que está falando de agora. O mundo se agita, os conflitos aumentam, porque a transição planetária tem essa característica, né? Dos paradoxos, das polaridades. Por quê? Porque, de um lado, espíritos que estavam retidos mesmo, porque muito rebeldes, não reencarnavam em determinado período crítico, mas claro que eles têm que ter a chance deles, estão sendo liberados para reencarnar. Do outro lado, espíritos mais amadurecidos estão vindo também para colaborar com essa experiência. Então a gente tem, de um lado, espíritos muito rebeldes, muito infantis, tendo as suas últimas chances. Por isso a gente vê às vezes espetáculo, meu Deus, quanta violência, quanta crueldade, quanta coisa que ainda nos espanta, né? Mas estão tendo a última chance, estão tendo a última experiência, ou as últimas experiências, a gente não sabe ainda como isso acontece. E de outro lado, esses espíritos que a gente está vendo aí, não permanecerão se continuarem com o mesmo padrão. E quando eu falo isso, eu não estou falando das criaturas que se equivocam, que estão em luta contra os vícios, que estão em luta em favor do seu aperfeiçoamento, mas que ainda não conseguiram se melhorar completamente. Não, esses daí somos nós. Somos nós. Os espíritos descritos por Emmanuel, que vão ser recambiados, são aqueles que fazem o mal e se comprazem no mal. Então, quando você vê esses grupos terroristas, Estado Islâmico, Boko Haram e outros, que filmam os assassinatos com GoPro, 4K, 60 frames por segundo, qualidade de cinema, e jogam na internet para chocar o mundo, a gente está vendo pessoas que se comprazem no mal. Por ideologia religiosa, por ideologia política, seja lá o que for. Né? Então, esse tipo de prática é que está desaparecendo na Terra, porque estamos observando a última chance. Só para concluir, quando você pega a obra Roteiro de Emmanuel, tem um capítulo de roteiro, se não me engano, é do Educandário Terrestre, que ele vai dizer mais ou menos assim, a obra é de 1952. Emmanuel vai dizer o seguinte:
Na atmosfera da Terra existem cerca aproximadamente de 20 bilhões de espíritos desencarnados. 20 bilhões. Na década de 50, eu presumo que a Terra devia ter encarnado uns 3 bilhões no máximo. 2 e pouco, 3 bilhões. A gente teve um aumento populacional, não teve? De onde veio? Dessa atmosfera de 20 bilhões. Esses 20 bilhões estão reencarnando juntos. Estão reencarnando juntos, não estão se revezando tanto como aconteceu no passado, porque a expectativa de vida era menor, né? Então reencarnava, desencarnava e outros vinham. Graças à expectativa de vida maior, a gente está convivendo juntos com uma massa maior. Ora, se a gente for olhar para a maioria do padrão do planeta, não é uma maioria de espíritos santificados. Essa atmosfera está sendo limpa. Essa atmosfera de 20 bilhões está sendo limpa. Essa é a purificação. E claro, depois o critério de seleção que a nós nos escapa. Os espíritos são muito econômicos em dizer como é que se dá esse critério de seleção. O que a gente sabe é isso, de comprazer-se no mal. Que não se sustenta mais. Não se sustenta mais. A gente está caminhando nesse processo atual de saturação do mal. Onde o mal ainda existe, mas a gente está se cansando do mal. A ética que a gente encontra por aí está se cansando, a gente está se saturando. Então é mais ou menos nesse paradigma que a gente está vendo o processo de transição planetária. Agora, que esses espíritos podem estar tendo as últimas chances no mundo odierno, no mundo atual, sem dúvida nenhuma. A gente está vendo em algumas situações, algumas coisas aí que a gente, meu Deus, coisas da Idade Média se repetindo. Por quê? São esses vestígios, são esses remanescentes que estão se dando, né, nesses atuais momentos. Né? Então, eu estou falando de maneira muito econômica, mas o processo é mais delicado do que isso, né? O processo de exílio, de imigração, etc. Ao lado disso, a gente já está vendo a reencarnação de espíritos mais amadurecidos que já estão começando a contribuir com outro paradigma artístico, cultural, social, filosófico, que já estão aí, sutilmente contribuindo. Não chama atenção porque o bem sempre é discreto. Sabe por quê? Porque o bem tem segurança de si. O mal que é barulhento. E o mal precisa ser barulhento. Ele precisa fazer barulho porque ele não é eterno, ele é temporário. O bem que é seguro de si não faz barulho, porque é de eternidade.